todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Manas. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Patrícia Luciano. E eu sou a Priscila Furlan. E hoje o nosso convidado é um verdadeiro apaixonado por relacionamento com os clientes e otimização do tempo. Através da sua empresa, Soluções CRM, ele ajuda diversas organizações a otimizarem os seus relacionamentos com clientes, através de tecnologias, de relacionamento, de CRM. Ele é o criador do gênio do Zap Zap, que traz aí a inteligência artificial para apoiar nesse relacionamento também através do WhatsApp. É esposo, é pai, é mestre em Kung Fu, criativo, inovador. Quem tá aqui com a gente hoje é ele, João Carlos Moreno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui. Ai, que bom, João. Obrigada por aceitar o nosso convite. E nos nossos bastidores, a gente veio conversando sobre como você se reinventou ao longo dos últimos anos todos, O que significa para você essa coisa de se reinventar? Qual que é a importância disso, na tua vitalidade, na tua entrega? Conta um pouquinho pra gente. Isso é bem interessante, Eu trabalho com TI desde que eu me conheço por gente, Vim da área de engenharia, sempre com software, com sistema, e a vida leva a gente, nos caminhos. Eu acabei me envolvendo com a parte de CRM. A área de TI, para gente que bate a porta aí de se tornar sexagenário, ela é muito cruel, Ela te discrimina, você vira um dinossauro, você o tiozão da TI. Tiozão da TI, as pessoas já não te levam muito mais a sério. E eu brinco, hoje qualquer jovem de 25, 30 anos senta e conversa de igual para igual. Gente, sistema é sistema, lógica é lógica. Sim. E assim, você já não precisa mais de anos, décadas de estudo para poder conhecer bem um assunto, Eu acho isso maravilhoso, o momento que a gente vive. Só que assim, a gente que vai ganhando mais experiência, vamos colocar assim, vai perdendo cabelo, vai ganhando longevidade, fica difícil você acompanhar. Até o jeito de falar, às vezes, dá um ruído para você passar a informação. Dá um bug, O formato como a gente conversava na década de 80, 90, é completamente diferente agora, E aí você vai perdendo espaço. O ano passado, eu entrei em depressão profissional, Para quem me conhece no LinkedIn, pode olhar meus posts lá. Eu tava com a... Já posso falar da síndrome do Capitão Gancho? Já posso falar. A gente vai dedicar um capítulo. A gente vai entrar nesse assunto. Mas já dá um spoilerzinho. Eu passei o ano inteiro me despedindo da área de TI, Porque eu entendi que eu já era carta fora do baralho. Aí sentei com a esposa, falei, o que nós vamos fazer? Eu não quero parar de trabalhar. Já treino arte marcial já há 20 anos. Vamos montar uma academia de Kung Fu? Vamos. Assim, do jeito que a gente está conversando aqui, decidimos, vamos fazer uma academia de Kung Fu? Vamos. Comecei a dar aula de Kung Fu, A gente se instalou ali na Vila Zelina, Tá a marca aqui da academia. Ah, que legal! Vem uniformizado. Faz o merchan. Faço o merchan no finalzinho da academia. E aí comecei a dar aula de Kung Fu por um entendimento, Falei, eu preciso de uma profissão que quanto mais idade eu tenha, mais valor o que eu sei tem, comercialmente. E a arte marcial, o mestre, quanto mais velho, mais valioso, a hora de aula dele, o conhecimento dele. Como eu não tenho a menor aptidão para fazer direito, porque é advogado também, Quanto mais velho advogado, mais vale. O advogado, aqueles mais antigos, são os mais bem pagos, Por toda a experiência. Então, assim, como eu já não tinha muita aptidão para o direito, falei, vamos para a arte marcial e comecei a dar aula. Estou nessa de dar aula. Em setembro, a minha irmã caçula, ela é professora de português, ela me encheu de bolacha. Falou, você que é o cara da TI, sempre mexeu com tecnologia, está entregando os pontos. E ela dava aula numa escola que tem... como é que fala? Pacote, não, convênio com o Google. Tá. Então, eles já estavam implantando Gemini e tal, os professores tiveram que fazer curso sobre inteligência artificial. Que legal. E ela mergulhou de cabeça nisso. Ela falou assim, não, vem cá, mano, vamos falar sobre IA. Tamo junto nessa.
enfiei a cabeça nas IAs e comecei a estudar. Peguei gosto pela coisa, fui me apaixonando. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa, né? Que me deu, assim, um vislumbre de um futuro espetacular, independente da idade. Vocês já falaram assim, se eu soubesse o que eu sei quando eu tinha uns com 20 anos. certeza, né? com certeza, Direto. Mas seria bom demais. Pois é, eu descobri que dá para eu trabalhar na mesma velocidade que eu tinha quando eu tinha 20 anos, com a experiência dos meus quase 60 aqui. Pode falar a marca da IA que eu trabalho? Pode fazer propaganda? Pode. Tanto o Gemini quanto o ChatGPT, eles me trazem informação na mesma velocidade que se eu fosse um jovem. Uhum. Então, com a experiência, né, que a gente tem, você pergunta de um jeito diferente para a inteligência artificial, ela te traz resultados, mas num volume, numa qualidade impressionante. E aí, o que aconteceu? Eu, além de toda a parte técnica, né, da área de desenvolvimento de sistema, de montagem de projetos que a gente faz lá para soluções CRM, eu comecei a usar a IA para conversar com os meus programadores. Eu não tenho mais programadores no Brasil, eu terceirizei, está tudo na Índia. Uhum. Então, tem um parceiro meu de muitos anos, a gente trabalha junto no código do antigo Sugar CRM, trabalhamos juntos, e aí, quando ele saiu da empresa que ele trabalhava, ele começou a me pedir serviço, você me manda? Tá, comecei a mandar, deu certo, e desde 2014 eu mando tudo para fazer com ele lá na Índia. Falar inglês já é uma barreira para gente que não é nativo. Tem a barreira deles, o inglês deles também não ajuda muito. Eles falam que a gente também tem um sotaque horrível, mas tudo bem. Então é só... Eterno conflito da comunicação, né? É chumbo trocado, não dói, está tudo bem. Mas a forma de conversar com os programadores, de eu passar informação de como eu precisava, eu tinha muita dificuldade. Aí eu comecei a usar o ChatGPT para alinhar a minha geração com a geração dos programadores que eu tenho lá. E a geografia entre vocês Sim. também, E a geografia, né? Então eu falei assim, olha, eu quero conversar com um jovem indiano, mais ou menos 30 anos, eu quero falar sobre esse projeto, eu preciso adequar a minha forma de falar para eu passar informação para esse jovem. E não é que o danado do GPT me ajudou com isso. Aí os meus projetos começaram a sair mais rápido. O gerente de projeto que eu tenho lá me mandou mensagem e falou assim, o que aconteceu? Você contratou alguém para conversar com a gente? Algum intérprete? Aí eu contei para ele, falei, eu estou usando o GPT para a gente trocar informação. Ele falou, cara... Isso é maravilhoso. É a primeira vez em 11 anos que a gente entende de primeiro o que você quer que a gente faça. Então, assim, eu já tinha essa dificuldade que a gente vinha arrastando, e ele se esforçando lá de lá, e eu me esforçando lá de cá. E, assim, horas, meses, às vezes, para interpretar um projeto, para desenvolver algo, não por idioma, mas por uma barreira de geração. Sim. Como eu olho para o processo, como o jovem olha para o processo. O processo é o mesmo, está aqui, né? Os olhares são diferentes. É uma peça aqui no centro, mas o ponto de vista é completamente diferente. Eu falo uma coisa que eu estou vendo, ele não enxerga do lado de lá, sim, e vice-versa. E a inteligência artificial me deu essa conectividade com os mais jovens. E ela serve para tudo, né? Para todo tipo de relação, acho que como um mecanismo de apoio para o alinhamento da comunicação, né? Eu tenho um amigo muito querido, a esposa dele foi executiva por muitos anos de uma consultoria muito grande. E aí, um amigo dela saiu da consultoria e pediu para ela fazer uma recomendação no LinkedIn. Ela entrou no ChatGPT, a gente estava conversando, sim, foi numa pizza. Eu falei, putz, usa o GPT que faz, que é maravilhoso e tal. Ela entrou e falou assim, pega o perfil do meu amigo e monta uma carta de recomendação. Ela me ligou, ela falou assim, João, eu nunca escrevi uma carta tão boa. Eu tô pensando em escrever uma pra mim dessas, porque ficou tão bom o negócio que eu não imaginava que fosse funcionar também, né? Dessa forma, de montar palavras, passar um sentimento pela escrita. Então a inteligência artificial hoje, ela é muito mais do que fazer figurinha de gibi, fazer animação, deepfake, ou fazer código de programa. Ou a redação da escola do filho de 12 anos. Não acredito. Juro. Não, ela ficou doida com ele. Descobri isso. E ele assumiu, assim, mas eu sei mesmo. Tá tudo bem. A minha irmã, ela me conta que ela sabe quando é IA que fez a redação e quando não é. Ela é professora de português. Sim. Ela conhece todos os alunos. Aí que é uma coisa interessante, né, da relação humana. Conhecer as pessoas.
Então, hoje a gente vive numa velocidade tão intensa, a gente navega por esse mar da informática, né? Hoje a gente conversa com o outro lado do planeta, como nós estamos conversando aqui. Instantaneamente. Instantaneamente, é maravilhoso. Mas algo está se perdendo com a velocidade. Que é mais o relacionamento, o conversar. A conexão Exato. humana real, né? Esse conectar, esse fazer amizade, ou desgostar até, discordar. Isso também está se perdendo. Então, essas nuances do que é o relacionamento humano, elas estão indo embora por causa da velocidade. Uhum. Né? Eu falo lá na academia, quando estou dando aula de Kung Fu, para os meus alunos, que a velocidade só serve para esconder o erro. Então, quando a gente vai fazer um movimento, a gente vai ensinar uma sequência, eu estou ensinando as pessoas a baterem uma nas outras. Estou ensinando a quebrar braço, quebrar dente, furar o olho, essas coisas simples. Fazer aula de Kung Fu. Vamos lá fazer uma matrícula. Eu tô precisando. Então, para lá de convidados, vão lá fazer uma aula experimental com a gente. Né? Mas assim, todos os movimentos, eles são arte pura. Uhum. E a velocidade, se você fizer muito rápido, você não pega as nuances. Então eu peço para eles desacelerarem. Então a arte marcial também, isso é parte do que o estudo da arte marcial e o caminho que eu estou acabou me ensinando, né? Baixar a velocidade para prestar atenção nos detalhes. Trabalho vendendo CRM há 21 anos. Deu tudo certo, os filhos estudaram, foram para a faculdade, tudo bem com a esposa, a gente criou uma vida e está tudo certo. Mas eu acabei vendo que a massa de dados, né, o volume que as coisas acontecem, vai tirando essa conexão humana. Tira. E eu acho que em tudo a gente sente um pouco disso, né? Recentemente, as pessoas começaram a se queixar que os seus indicadores de performance no próprio LinkedIn, elas estão tendo que fazer mais esforço. Mas por que isso meio que aconteceu, né? Eu sou usuária frenética do LinkedIn, ele é a minha principal ferramenta de trabalho hoje. E a gente começou a ver um excesso de posts em que fica nítido que não é a pessoa, que não né? é a pessoa, que ela tá fazendo aquilo ali para correr atrás do SSI, para correr atrás da interação. E olha que louco, o LinkedIn Ele reconhece. percebeu isso, reconheceu isso e deu uma desacelerada naquele componente que eles falam, né, que é o interagir oferecendo insights, né, que é o quanto você é ativo no seu feed, o quanto você compartilha de conteúdo. Ele desacelerou todo mundo. É louco isso. Né? No meu perfil, eu recebi uma carta do pessoal do LinkedIn, porque assim, a gente já trabalha há 16 anos no LinkedIn, né? Meu perfil tá lá, depois convido, né? A gente vai colocar colocar o QR Code. Né? Bacana. Então assim, a gente já tá há bastante tempo. Então, o ano passado que eu contei, né, para vocês, eu passei o ano inteiro escrevendo sobre a minha despedida. Tchau, queridos da TI. Adeus, irmãos, programadores, foi um prazer, né? Foi o meu epitáfio lá. E assim, foi muito louco, porque quanto mais eu me despedia, mais gente vinha. Isso é um sinal importante. Todos os meus posts, eu estou há anos escrevendo, falando sobre gestão do relacionamento com o cliente, a importância dos dados, a importância de chamar a pessoa pelo nome, de tratar, de ver o perfil da pessoa, o que é importante, o que não é importante, quantas vezes comprou, o que aconteceu, como é que resolveu o problema. Isso tudo não chamou tanta atenção quanto o seu quanto o meu epitáfio. Quanto o meu tchau. Eu fiquei em depressão. Falei, poxa vida, estudei uma vida inteira para falar de como... Trouxe tantos assuntos bons aqui. Tanta coisa técnica. E não engajou. Não engajava. Aí eu comecei a dar tchau, começou a crescer o meu perfil, né? Começou a ter muita visualização. Tem perfil meu que tem mais de 10 mil visualizações em menos de um dia. Postagem, né? Então as pessoas veem. E assim, postei essa semana uma matéria que a Coreia do Sul descobriu um formato lá para a cura do câncer. Então tem essa aula, postaram numa revista importante e tal. Eu só coloquei o milagre às vistas de quem quiser ver. Só isso. Eu escrevi uma frasezinha. Bateu 10 mil visualizações em menos de uma hora. Lógico, o câncer é um assunto sério, chama muita atenção, tem lá toda a sua relevância. Mas eu só escrevi assim, o milagre às vistas de quem quiser ver. Só isso. Curtinha a frase e as visualizações foram lá para cima. Sim. Aí eu coloco um artigo de quase 2 laudas explicando
o fluxo, né, da captura do suspect para virar lead, para integrar com o CRM, para fazer a distribuição, fazer a qualificação, né, a pré-qualificação, a pós-qualificação, a entregar oportunidade para o vendedor. Ninguém lê. 5 visualizações. 5, 10. Mas também tem uma questão assim, que as pessoas, até por conta da IA, elas não têm mais o interesse de pegar textos longos. É verdade. Elas querem coisas rápidas, né? É o videozinho É o lá, o vídeo- Reels, né? é. 2 minutos, 1 minuto e meio. E olha lá. Até o universo do recrutamento e seleção, ele foi mega impactado com tudo Sim. isso, né? Eu aconselho muitos profissionais em transição de carreira, em busca de recolocação, né? E antigamente, se você ostentava um currículo de 5, 6 páginas, nossa! Você era uau! demais. Hoje você não tem que ter um querem. poder de síntese para mostrar quem você é para uma IA, né? Que é quem vai fazer ali o filtro inicial, né? Dos candidatos. Mas assim, né, vamos voltar à conexão, né? A ligação humana, né, do que a gente precisa para continuar esse planeta. Eu olho para a IA como um câmbio automático. O pessoal mais jovem, né, que está dirigindo agora, já pega um Já carro, pegou essa com maciez, deco, né? já tem lá um assistente de parada, na Sim. subida, e está tudo bem. A gente que começou no Fusca, no Chevette, Na na Brasília do pai, né? Era 4 marchas Puxar ali. aquele freio de mão Puxar de o freio. ferro. Segurar na embreagem. Pezinho segurar na de lado, embreagem, né? No freio, no verdade. acelerador com a embreagem e tal. Né? A gente teve que desenvolver muitas estratégias para poder fazer uma ação. Fazer o carro sair na subida sem ele voltar. Senão a gente era reprovado na carta. Exato. Né? Hoje, qualquer carro automático, você pode parar na ladeira, na pirambeira que for. Ele tem uma Você tira o pé stage. do freio com calma, você também precisa de ser desesperado, pisa com suavidade no acelerador e o carro faz todo o trabalho que o tiozão, né, fazia lá na embreagem. Mas com aquela calma. sensação Sensação de de- breve pânico continua. 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 Eu acho que é um trauma, né? É trauma. A ladeira, eu acho que é um A trauma. ladeira é A ladeirinha. Então, assim, do mesmo jeito que o carro com o câmbio automático veio para facilitar a vida das pessoas, a IA também veio. Ela resolve muitas coisas, mas ela não substitui a pecinha que está atrás do volante. É preciso ser autêntico, é preciso ser honesto no que você quer colocar para as pessoas. Tem uma fábula, né, de grega que é do... Caramba, que se admirava, e fugiu o nome dele. Que ele era belo demais. Narciso. Narciso. Tem a fábula de Narciso, né? Ele, de tanto admirar sua própria beleza, ele perdeu a beleza do mundo ao redor dele e morreu olhando para si. Continuamos repetindo este erro. A gente fica olhando para o nosso perfil lá, como Narcisos, admirando a sua criação, a beleza do que você escreveu, e tem um universo à nossa volta. Tem pessoas interessantíssimas para você conhecer, experiências maravilhosas para você trocar, conhecimentos dos mais diversos. E a gente deixa passar porque está tudo muito rápido, limitado à beleza de quantos likes, quantos joinhas, Vão ter. quantas visualizações tem lá. Exato. E acho que a nossa abertura e disponibilidade, né? Eu acho que o nosso exemplo aqui, por exemplo, né? Como é que a gente se conheceu? Você assistiu um episódio do Entre Manas, você gostou, você me abordou. Se não tivesse rolado essa abertura, essa disponibilidade, tanto de você escrever e da Priscila ler e conversar com a Patrícia e a gente marcar aquele café que a gente passou horas lá, Aqui né? não ia estar... não ia estar rolando, Não ia rolar acontecendo. isso. É isso mesmo. doido, né, isso? É muito louco. E o que é pior de tudo é assim, também a expectativa. Que eu já falei para vocês. A minha expectativa é que eu ia mandar um e-mail para cá e simplesmente ninguém ia me ouvir, porque eu cresci vendo as pessoas na TV e era muito distante, era alguma pra coisa... gente era incrível, Nossa, eu falei assim, nossa, as mulheres não vão responder meu e-mail jamais. Nossa, eu me senti uma celebridade agora, gente, Nossa Brasil. Senhora. Mas a sensação é honesta, eu estou falando de coração. Assim, a gente olha, né, você fala assim, nossa, a pessoa está lá, né, na tela, importante. E eu mandei a mensagem de maneira bastante, assim,
tímido. Eu falei, ó, será que podia Vou rolar? arriscar. Vou De arriscar. repente, essas mulheres me mandam mensagem, a gente marca um café e olha eu aqui. Então, assim, a internet, ela conecta, a IA facilita, mas é o humano, é o olhar no olho, é o apertar a mão, Que vai fazer a que diferença. vai fazer toda a diferença. Então, assim, para quem hoje, olha, pergunta para mim, fala assim, tá bom, você passou o ano passado inteiro se despedindo de TI, o que você vê hoje? Eu vejo um mundo maravilhoso. Que legal Que saber ótimo disso. isso. Eu olho para os meus próximos 20 anos, eu sou workaholic. Para quem não viveu na década de 80 e 90, vocês procurarem lá nas Wikipedia, tem um perfil de gente chamado cara que trabalhava até morrer. É verdade. Sou Joe, fui educado assim, né? Vi a minha mãe, meu pai, meus avós eram dessa maneira, e eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto. Né? Hoje, graças a Deus, depois de uma longa jornada, né, eu e minha esposa, a gente se dedica para as coisas porque a gente tem prazer em fazer. A gente já não está naquela de correr, vender o almoço para tentar Não é ter a tanto janta. pela obrigação, Não tenho mais pelo obrigação. cumprimento dos protocolos Sim. sociais, né, de formar uma família, de construir uma casa, mas é pelo Pelo prazer da né? contribuição. prazer de ser relevante, de entregar algo bom, do cliente ficar feliz no final do Sim. projeto, quando a gente entrega um CRM, a gente teve exame de faixa ontem lá na academia, dá um orgulho você ver os alunos lá recebendo a faixa, progredindo, o pessoal se esforçando e tal. Então, assim, o trabalhar por prazer já não é mais trabalho, já é prazer só. Né? Eu costumo brincar, né, com os nossos clientes, né, de aconselhamento de carreira, né? Eu falo assim, se você ganhasse um super prêmio da Mega Sena, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Você faria o que você gostaria de fazer nesse momento? Se a pessoa titubeia, eu falo, será que gosta mesmo, né? Será que tá fazendo valer o seu propósito, a sua missão, né? Sabe que propósito? Eu achei que você estava perguntando para mim, eu já ia interpelar. Olha eu dando uma mancada aqui, né? Olha a velocidade, né? A gente tem que dar uma segurada, espera, deixa a pessoa falar do outro lado, depois a gente responde. Mas assim, na minha visão, faria exatamente a mesma coisa. Não mudaria absolutamente nada. O dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso. Quem não queria estar hoje em condição de falar assim, eu vou sair daqui. Eu vou dar um rolê lá nas Maldivas, uns 15 dias, depois eu vejo o que eu faço. Eu vi uma entrevista do Paulo Coelho certa vez, que entraram nesse assunto de dinheiro e tal, eu já estava arrebentando de vender, Raulzito tinha acabado de partir desse plano, e aí perguntaram para ele, assim, pô, você está muito rico? Ele falou assim, olha, riqueza é uma ideia. O que eu posso te dizer é o seguinte, se eu resolver agora tomar um chá inglês, lá em frente ao Palácio de Buckingham, eu saio daqui, pego o carro, vou para o aeroporto, vou lá tomar o chá e volto. Para mim não vai doer em absolutamente nada. Essa é a minha sensação de riqueza. Se você me perguntasse, quando eu comecei com o Raul lá atrás, o que era riqueza, para nós riqueza era ter um Corcel 73, que foi assim que eles compuseram a música, né? Com a letra do Corcel 73. Então, assim, a noção de fortuna, de sucesso, de riqueza, é muito o momento que você está ali vivendo. Das suas prioridades, do seu estar presente. Então, nessa pegada, né, que a gente está vivendo, eu olho para esses próximos 20 anos aí, produtivos, eu vou estar ativo, a IA me dá pernas e braços fortes para eu poder me manter relevante, né, toda a experiência que eu acumulo aí de 40 anos trabalhando, né? Vim jovenzinho para São Paulo, morava no interior, comecei a trabalhar no Senai e nunca mais parei de trabalhar na minha vida. Então, assim, já se vão aí 40 e alguma coisa trabalhando. Isso tudo vai ser cada vez ferramentas para eu poder usar a tecnologia ao meu favor, e isso me dá, né, uma proporção. Saiu semana passada um artigo que eu curti lá no LinkedIn. Tem uma figura de uma mulher grisalha, com todos os traços da idade, e o título embaixo, o futuro da carreira são cabelos grisalhos. E aí um longo artigo falando, né, que as empresas estão recontratando, redescobrindo o pessoal mais sênior, mais velho, não para produção, né, que precisa ali de gás, precisa ali daquela empolgação, isso é para o jovem. Cada
coisa Cada cada geração no seu papel, né? Eu luto contra, né, esse entendimento de, não, olha, eu sei mais do que você porque você é jovem. Não. Eu tenho uma experiência de vida. Jovem. Sabemos talvez coisas diferentes, né? Diferentes. Do outro. Eu acho que é uma troca, né? É. A gente tem muito que aprender com jovens. Demais. E assim como eles também têm o que aprender com o pessoal mais sênior, né? Hoje no mercado a gente tem 5 gerações trabalhando. A gente tem desde baby boomers até os alfa que estão chegando agora, já entrando. Como é que você faz esse convívio? Quando eu comecei a trabalhar, a geração que estava na minha frente era o pessoal antes dos baby boomers. O mais velho falava, a gente ficava quietinho. Baixava a cabeça, assim, senhor, e pronto. Hoje eu falo, os jovens com quem eu trabalho, né, que prestam serviço lá para a empresa, você fala assim, não, peraí, JC, isso aqui para cá, para lá, e fala com propriedade. E eu acredito muito que a gente tem que manter um olhar infantil para a vida. Sempre com admiração. Sempre uma coisa nova. É gostoso isso, é bacana. Antes de começar nossa gravação aqui, estou admirado com o estúdio, catei lá a técnica que está ali acompanhando a gente, fez a gentileza de me dar uma canja. Não, isso aqui faz assim, faz assado, né? Tem que ter paciência com os idosos mesmo. Mas foi muito gentil, foi muito generosa comigo, né? E deu uma canja aqui, sobretudo. E eu estou encantado com como é montar um estúdio podcast, como é estar aqui num estúdio. Para mim é uma experiência nova também. Né? Eu acredito que olhar de maneira infantil para a vida, né, sempre com admiração, sempre vendo algo novo, nos possibilita viver mais, melhor. Eu acredito piamente que a gente tem uma data nesse plano. A gente não vai antes e nem depois. Mas a gente pode escolher como é que a gente chega lá. Sim. Claro. A gente pode se divertir pra caramba, pode chegar lá gastando tudo que o pai do céu deu pra gente. Durante o processo é a gente que escolhe, né? Como você vai fazer a jornada. A jornada é nossa, eu acredito muito nisso. E aí, voltando lá para o CRM, né? Voltando lá em sistematizar, quando a gente olha para os números frios de um banco de dados, aqueles números são pessoas que conversaram com a empresa da gente. Quem colocou os dados ali são os funcionários da empresa que está usando o sistema. Aquelas pessoas acreditam em algumas coisas, elas têm valores, elas têm credos diferentes, elas têm visões diferentes. E aí tudo aquilo, de repente, vira bit-byte. Olha que coisa maluca. Eu conheci um sujeito em Curitiba. Ele foi o dono... acho que está vivo ainda. Ele foi o dono da primeira concessionária Harley Davidson do Brasil. Foi em Curitiba. E esse cara, ele me contou a jornada dele, que ele adorava motos, prosperou na carreira dele, foi para os Estados Unidos, comprou a Harley dele, desceu de lá do Texas até Curitiba. E aí, como não tinha oficina mecânica especializada em Harley, ele teve que aprender a mexer na máquina dele. Aos poucos ele montou uma garagem, de uma garagem virou uma oficininha, porque aí os amigos compraram Harley também. Aí da oficininha virou um negócio, do negócio, o dia que eu o conheci, foi o último dia de carreira dele, era um alto executivo de TI, numa empresa que eu estava fornecendo software para eles. Meu pedido foi o último que ele assinou. Aí, almoçamos juntos, ele me contou a história dele, à noite eu fui na inauguração da concessionária da Harley. E eu passei os últimos 24 anos, pensando nesse cara. Tanto é que ir para o Kung Fu, né, montar uma academia, eu falei assim, puxa vida, talvez seja isso, o que aquele cara fez. Ele prosperou na carreira dele, chegou no que dava, foi para a paixão dele, que era a moto, né? Eu tenho a paixão pelas artes marciais, né? Exato. E ele seguiu nessa outra carreira. E aí, olha que maravilha, a gente estar enganado, né? A gente errar. Você olha para o negócio e fala assim, caramba, você tem certeza absoluta que é isso? E de repente, não. Opa, só que não. Só que não. Você estava olhando do jeito errado. E essa brincadeira com a IA me mostrou que eu estava redondamente errado. Né? Me mostrou que, para todos nós que estão aí, somos a geração X, né? Os sexagenários, né? A nova geração sexagenária, a gente tem muito ainda para contribuir, a gente tem muito para fazer nesse mundo. É impressionante o quanto a gente ainda tem para oferecer.
é uma questão da gente também se reposicionar. Isso. Sim. Né? Que a gente estava falando agora há pouco. O jovem tem outro conhecimento que é diferente do nosso. Não tem nada de errado. Ele fala assim, não, tá bom. Nossa técnica aqui sabe muito mais de som, de filmagem, de podcast, do que eu. Eu vou demorar uma vida para aprender o que ela já sabe. Então, por que não? Senta aqui de igual para igual. Tá bom, como é que isso funciona? Então, assim, ter essa, vamos dizer assim, humildade, eu posso usar esse termo, não sei se cabe, mas a humildade fala assim, tá bom, eu sou 60, então você é uma vintona. Você Vamos lá, né? Como é que a gente soma, tira a média e vai que vai? Você tem que escutar o que eu digo, porque eu é que sei. Eu escutei isso quando eu tinha 20. Mas hoje isso não cabe isso mais. Já não... Não dá, porque a pessoa de 20 anos vem com uma bagagem. Ela teve tanta informação. Exato, que a gente não tinha, né? A gente até já brincou com isso aqui. Pô, a gente, quando tinha que fazer uma pesquisa para a escola, a gente pegava um ônibus, ia na biblioteca, carregava aqueles livros, pegava a Barça, tirava xerox, a Barça, copiava ali no almaço, né? Então, assim, a velocidade com que a gente acessava a informação era completamente diferente do que os nossos filhos, os netos. Tinha internet. Exato. Você vai lá, joga lá, quero tal assunto. Não tinha isso. Você quer ver que coisa mais louca? Antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria sobre o Google está em crise. O Google. Caraca, inimaginável, né? Por que o Google está em crise? Vamos dizer assim, até o lançamento até a popularização do ChatGPT, todo mundo dava um Google. Agora. E agora? O que você faz agora? Agora você chama lá o Gemini, você dá um OK Gemini no teu celular, ou então você dá um OK Siri, ou você chama o ChatGPT e fala assim, procura para mim restaurantes bacanas aqui na região que eu estou. Você bate um papo com a Alexa também. Ela te recomenda, conversa com você e está tudo bem. Então, assim, o Google deixou de ser uma ferramenta onipotente de pesquisa e está todo mundo usando as IAs para conversar, trocar ideia, fazer terapia, discutir projeto, criar coisas. Cuidar da solidão. Né? Pesquisar informações básicas. Eu tive uma experiência, na virada do ano, precisava achar uma empresa, fui para o Google, fiquei lá, navegando nas páginas. Aí, parei por um segundo e falei assim, mas como você é tiozão, né? Pelo amor de Deus. O Google não dá, né? Não, abri o ChatGPT, ainda estava com a versão gratuita, em janeiro. Abri o GPT e falei assim, pesquisa para mim na internet, eu estou precisando de uma empresa para isso. Ele foi, trouxe de volta pela minha posição, pelo GPS da minha posição. Falou, olha, tem 4 empresas, a mais próxima é essa e tem essa. Qual que você prefere ir? Você tá vendo? Ele foi lá, trabalhou nas milhares de páginas do Google, de informações, filtrou e me trouxe o que eu estava precisando em segundos. Então você veja, né, vou fazer um paralelo entre o Google, eu que sou um pré-sexagenário, e um jovem de 20 anos. O jovem de 20 anos é a IA. É IA, exatamente. O Google é um senhor já respeitável, com muita informação, muito A gente ainda tem umas Barças vivas também, que a gente tem que aprender, respeitar e considerar também. Né? Tem isso existe sim. Mas veja, o Google está em crise porque ele tem que aprender a lidar com a IA agora. Os artigos que a gente escreve, os posts que a gente vai fazer, é algo que eu tenho estudado, né? A gente não faz mais para o CEO, a gente faz mais para o motor de busca. Sabe quando você abria um artigo, vinha aquele monte de termo esquisito, você fala, quem que lê isso? O que isso tem a ver? Né? Aquilo era o CEO funcionando, aquilo era o Google funcionando. Hoje as IAs, com essa pesquisa, o que elas fazem? Elas buscam o texto humano, a explicação de entendimento, porque ela está conversando com o humano. Eu acho que ela foi calibrada de um jeito diferente, né? Muito diferente. Então, veja, se até os computadores tem um tiozão lá acontecendo, imagina com a gente. Nós, pobres mortais, né? Imagina nós, pobres mortais. Imagina nós aqui nesse mundo de carne e osso. Então, assim, pra gente que é mais
velhinho, vou colocar velho não, vou colocar idoso. Eu não sou velho, eu sou idoso, eu ganhei idade. Experiente. Porque você fala que você é velho, uma coisa tá desgastada, tá acabada, tá quebrada, já... Não, eu não sou velho, eu sou um idoso, né? Tô ganhando idade, tenho muitos anos. Gostei dessa visão. Ela te faz ficar com os pés no chão, ficar conectado. Sim. Fala, ok, eu tenho as minhas histórias, às vezes a gente senta em família para contar, começa a contar coisa lá de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Eu falo assim, pô, Aí quando você para pra refletir, você fala, nossa, 50 anos já se passaram? Já foi tudo isso, Parece que né? foi ontem. pra mim foi ontem. Não, mas a gente tem essa sensação, Com né? certeza, 40 total. anos que eu trabalho. Meu primeiro emprego foi numa fábrica. Eu do Senai, né? Fui trabalhar numa fábrica ali na Moca, na Rua Camé. Eu lembro do meu primeiro dia de trabalho. Tem 40 anos que isso aconteceu. Às vezes eu conto para as pessoas, às vezes a pessoa que eu estou conversando tem 30. E alguma coisa... Pô, Nem existia eu não ainda, existia né? Estava por ainda. aqui ainda. E você já estava lá com a cara cheia de graxa. Que, aliás, eu tenho uma história, posso contar Pode. um mico, né, de começo de trabalho. Primeiro dia de trabalho, fui, né, todo penteado, camisa social para a fábrica. Eu trabalhava numa metalúrgica. Mas você é da fábrica mesmo. Sim, da fábrica. mesmo. Produção, fábrica, fiz produção. mecânica geral. Tá. Eu era planador mecânico no meu primeiro estágio que eu fiz, né? Aí entrei, coloquei óculos de segurança, redinha na cabeça, que eu tinha que usar, né, no Senai. Tipo assim, avental, né, amarrei e tal. E fui lá pra máquina. Os caras começaram a olhar aquele monte de tiozão, tudo de camiseta, de calça jeans. Os caras, mas o que esse ET tá fazendo aqui? Era o estagiário Nutella da época. Eu fui estagiário no Nutella. Essa coisa de Nutella Nutella é de agora, não é, não. Não. Isso aí, ó, é da década de 80. Bom, trabalhei o dia inteiro lá, tiraram mó sarro. Aí o meu encarregado falou assim, pelo menos tira essa redinha da cabeça. Isso aqui não é restaurante, cara. Pode É tirar. pra não cair cavaco. Não, era pro cabelo não enroscar na máquina. Olha. Né? Independente do tamanho do cabelo que você tivesse, você tinha que colocar redinha. Porque as máquinas têm as engrenagens, enrosca, e tinha muito acidente naquela época, né? A CIPA não era tão evoluída quanto hoje. Né? Hoje a gente já tem protocolos seríssimos de segurança das máquinas, são mais seguras, tem mais sensores e tal, mas naquela época não. A coisa era bruta mesmo, era selvagem o negócio. Aí ele me convenceu a tirar a redinha. Eu tirei, né? Guardei e tal. E trabalhei o dia inteiro. No final do dia, tal, tirei meu avental, fui, coloquei minha camisa, entrei no ônibus, todo mundo olhando pra mim. Eu falei, nossa, o que aconteceu? O motorista olhava, o cobrador olhava, as meninas olhavam. Eu falei, nossa. Tudo Foi sujo de importante. graça. Será Foi que importante. todo mundo percebeu? Cheguei em casa, entrei, minha mãe explodiu de risada. Ela falou, meu moleque, onde você vai com essa cara? Eu tava com a cara tudo marcada de graxa. Porque eu tinha trabalhado, mão da testa, tinha passado a mão na testa. A hora que eu olhei no espelho, gente do céu, quase que eu não fui trabalhar no dia seguinte. De vergonha. De vergonha. Mas assim, você vê, chegar no primeiro dia de trabalho são os desafios da novidade, né? Hoje, olhando nesse mundo de IA, eu me vejo nesse mesmo papel. 40 anos depois, tive que começar do zero. Precisou a minha irmã caçula me dar uns tapas na orelha, falar, vem cá, você tem que me ouvir agora, você é o irmão mais velho, mas agora você vai me ouvir. É assim que funciona. Aí, ok, vamos fazer exercício de humildade. Fui lá e descobri um mundo maravilhoso. Outro universo. Outro universo, completamente diferente. E assim, é tão bom, é tão gratificante você poder aprender coisas novas, poder descobrir lugares novos, pessoas novas, né? Andar em estradas diferentes. Isso aí vai te revigorando. E aí, vou falar um pouquinho da linha marcial. O caminho que eu acabei optando por causa da academia é o caminho do mestrado, né? Então, tem um mestre que está me conduzindo para me tornar mestre de Kung Fu. Então, estou estudando lá, me deu o Tao. Você já leu o Tao? Não. São 81 versos de um chinês muito louco que deve ter fumado muito ópio, porque aquilo não faz o menor sentido, gente do céu. Mas calma que eu vou pedir para você segurar. Tá bom. Porque a gente ainda tem muita coisa para aprofundar nessa conversa, inclusive falando da tua relação com o Kung Fu. E se você aí de casa tá curtindo toda essa diversidade aqui de assuntos, né, de temáticas que o João trouxe pra gente, fica de olho que dia, Paty? Quarta-feira, às 12h30, temos muito mais. Esperamos vocês lá!